Você já parou para pensar como seria se todos no mundo falassem a mesma língua? Bem, houve um tempo em que isso era realidade. Vou te contar uma história fascinante que aconteceu há muito tempo atrás, logo após o grande dilúvio. Naquela época, toda a humanidade compartilhava uma única língua e as mesmas palavras. As pessoas podiam se comunicar livremente, sem barreiras ou mal-entendidos. Conforme migravam do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinear, atual região da Mesopotâmia, e decidiram se estabelecer ali. Foi então que surgiu uma ideia ambiciosa entre eles. Vamos construir uma cidade, diziam uns aos outros, e nela uma torre que alcance os céus. Assim faremos um nome para nós mesmos, e não seremos espalhados pela face da terra. Imagine a cena. Milhares de pessoas trabalhando juntas, usando tijolos queimados no lugar de pedras e piche como argamassa. A construção começou a tomar forma, subindo cada vez mais alto em direção ao céu. O projeto era grandioso e, aparentemente, nada poderia impedi-los. Mas havia um problema fundamental nesse plano. A motivação deles não era honrar a Deus, mas sim glorificar a si mesmos. Queriam criar seu próprio nome, sua própria fama, demonstrando um orgulho que os afastava do verdadeiro propósito divino de povoar e cultivar toda a terra. O Senhor, vendo aquela construção e percebendo as intenções dos homens, disse: Eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Foi então que Deus agiu de uma maneira extraordinária. Confundiu a linguagem deles. De repente, as pessoas não conseguiam mais se entender. Imagine a confusão. O carpinteiro pedindo uma ferramenta e recebendo um tijolo, o arquiteto tentando explicar o projeto e ninguém compreendendo suas instruções. A construção parou imediatamente. Como continuar um projeto tão complexo quando ninguém conseguia se comunicar? A confusão foi tanta que as pessoas começaram a se agrupar com aquelas que falavam a mesma língua e, aos poucos, foram se espalhando por diferentes regiões do mundo. Por isso o lugar ficou conhecido como Babel, que significa confusão. A torre inacabada permaneceu como um monumento à tentativa do homem de se igualar a Deus e, ao mesmo tempo, como lembrança do plano divino de diversidade e espalhamento dos povos pela terra. Esta história nos ensina lições valiosas até hoje. Primeiro, nos mostra como o orgulho pode nos cegar e nos levar a projetos que nos afastam de Deus. Também nos faz refletir sobre como a diversidade de línguas e culturas, embora pareça uma limitação, na verdade faz parte do plano divino para a humanidade. É interessante notar que, mesmo com todas as barreiras linguísticas que surgiram, o ser humano nunca perdeu sua capacidade de se conectar e colaborar. Hoje, com a tecnologia, podemos nos comunicar com pessoas do mundo todo, traduzir textos instantaneamente e aprender novos idiomas com facilidade. A Torre de Babel nos lembra que devemos usar nossas habilidades e conhecimentos não para nossa própria glória, mas para propósitos que honrem a Deus e beneficiem toda a humanidade. Quando trabalhamos com humildade e respeito pela diversidade, podemos construir coisas verdadeiramente significativas. Esta história também nos mostra como Deus pode usar até mesmo aquilo que parece uma limitação para cumprir seus propósitos maiores. A diversidade de línguas, que inicialmente causou separação, hoje nos enriquece com diferentes perspectivas, culturas e formas de ver o mundo. Que possamos aprender com os construtores de Babel e usar nossos talentos e recursos não para nos exaltar, mas para servir e honrar a Deus, respeitando a rica diversidade que Ele criou entre os povos. Obrigado por acompanhar esta história tão significativa. Que ela nos inspire a buscar sempre a sabedoria e a humildade em tudo que fazemos.